vocês que muita gente vai gostar. Tem muita gente que me pede e me pergunta como é que eu faço pra colar cílios postiços. Eu já colei em um tutorial ou outro, mas assim, eu sempre falo pra vocês daquela minha técnica, daquele detalhezinho que eu gosto de colocar só o cantinho externo, sabe? E eu corto ele e coloco só no cantinho externo. Hoje eu vou explicar melhor isso aí pra vocês. A gente vai colar de duas formas diferentes. Eu vou colar um lado com os cílios inteiro e no outro cortadinho. Daí eu vou explicar como é que eu corto, tá? E vou cessar a dúvida de muita gente. Eu tenho dois modelos diferentes de cílios aqui. Tenho esse aqui pra mostrar pra vocês. Os dois são em cartelinha. Ó, uma dica importantíssima quando você vai escolher cílios. Você pode escolher o modelo que você gosta, no formato que você gosta. Às vezes ele tem vários tufinhos, às vezes ele é mais uniforme, enfim, tem N modelos por aí. Mas o mais importante é que eles tenham a haste molinha, sabe? A haste é o que a gente vai utilizar para colar no nosso olho. E isso precisa ser molinho. Esse daqui é uma haste de silicone, ó. Então, ele é bem molinho, tá vendo? Extremamente maleável. Mas a haste dele é de silicone. Esse é um dos meus prediletos. E aí, esse outro aqui, ele nem vai colar na minha mão porque ele não tem cola. Ele é de linha, gente. A haste dele é uma linha. Olha só como ele é molinho. Isso é importante. Por quê? Quando você coloca um cílios postiço, na hora ele vai colar, vai aderir super bem. Por que às vezes a gente coloca sozinho ou vai numa maquiadora e no fim da festa, no meio da festa ele cai? Porque a gente pressiona muito o olho, a gente aperta. Se ele tiver a haste dura, que não se encaixe, que não... como é que eu posso falar? Que não se amolde ao seu formato de olho, as pontinhas dele vão começar o quê? A sair, entendeu? Porque ele é duro. Então, o detalhe mais importante quando você for comprar uns cílios é esse, ok? E vamos lá, então. Eu vou colar os dois, tá? Esse daqui, que é o de silicone, eu vou colar ele inteiro. Como é que eu faço pra colar inteiro? Ó, primeiro passo é colocar aqui e medir, porque às vezes a gente tem um olho menor. Ó, esse aqui deu certinho, tá vendo? Então a gente vai colar ele. Eu uso uma pinça, que pode ser qualquer uma que você tenha. Tem algumas pinças que são próprias pra colar os cílios, mas eu uso uma normal, tá? Peguei ele aqui na pinça, vou escolher uma cola. Eu trouxe as duas que eu mais uso aqui pra vocês verem, que são as da Macrylan. Tem a preta e a branca, eu vou usar a preta. A gente vai aplicar a cola nos cílios, tá? Ó, gente, apliquei a cola nos cílios. E eu vou esperar secar um pouquinho. Algumas colas tem que esperar muito mais, essa aqui não precisa muito. Mas é importante que ela esteja começando a secar, porque se você colocar ela muito molhada, vai lambuzar tudo. Não vai parar no teu olho, vai virar uma loucura e você não vai conseguir colar nunca, tá? Então vamos esperar secar um pouco. Ó, então tá seco, eu já apliquei o delineador. Eu vou vir com ele aqui em pé, ó. Não preciso fechar o olho, tá vendo? Vou depositar ele aqui. Soltei, agora eu venho encaixando as extremidades dele, ó. Encaixei aqui. Gente, ó, tá vendo? Não é tão difícil. Claro que tem prática, né? Mas é importante, opa, deixar secar um pouquinho e vir ajeitando agora. Eu uso muito a bundinha da pinça, que daí eu fecho o olho, ó, e venho, opa. E venho ajustando aqui. Gente, nosso cílios postiço inteiro já está colado. Eu esqueci de dar uma dica muito importante, eu vou dar agora. Eu gosto de colar sem passar rímel, eu acho que me ajuda mais. Porque às vezes quando o meu cílio já tá com rímel, ele fica muito curvado e dificulta um pouquinho na hora de aplicar. Então essa é uma dica pra você testar, tá? Colei, espero secar um pouquinho melhor, ele secar melhor, porque a hora que eu vou passar o rímel pode ser que ele saia. E daí eu venho e passo o rímel, ó, colando ele nos cílios postiço e alongando. Tem gente que não passa o rímel depois, porque passa antes e aí depois não passa mais. Mas eu acho assim mais fácil, então essa é a minha dica pra você. Colo sem rímel, sem máscara de cílios e depois eu aplico a máscara de cílios. Bom, agora nós vamos pra segunda maneira de colar os cílios, que é o jeito que eu uso mais, né? Não sempre em todos os tutoriais, mas a maioria das vezes eu uso ele. Aí a gente vai usar o outro, que é aquele que tem a haste de linhazinha que eu falei pra vocês. Como é que eu sei onde cortar?
é o mesmo processo. Eu vou colocar ele aqui no olho pra ter uma ideia até onde eu quero que esses cílios cheguem. Então, geralmente, eu já tenho uma noção, porque eu sempre corto, né? Mas, ó, geralmente eu corto na metade, entendeu? E dá pra você usar, depende do jeito que você quer. Porque você cortando uns cílios na metade, como ele começa mais curtinho e fica mais alongado, você vai ficar com duas opções de cílios pra cortar. Tem algumas marcas que dá pra usar um cílios nos dois olhos, porque deles são iguais, e algumas não. No caso desse aqui não dá, porque ele começa curtinho e termina grande. Então, se eu vou cortar ele aqui no meio, eu vou ter duas opções. Eu vou ter um cílios que é um pouquinho menor e um cílios que é um pouquinho maior. E aí eu posso usar isso conforme a maquiagem que eu vou fazer. Então, geralmente eu corto na metade, tá? E aí eu já tenho os meus cílios de canto. Vocês conseguem ver que ele não cola, caiu. É um cílios menor, porque eu cortei, tá? Mesmo processo, seguro com a pinça, aplico a cola, espero secar um pouquinho. Ó, já apliquei minha cola, tô esperando secar. Enquanto cola, vou dar mais duas dicas pra vocês. Uma coisa que eu acho bem legal nessa colinha da Macrylan é que ela vem com um pincelzinho. Então você não gasta tanta cola e é mais fácil de aplicar pra quem não tem prática. Outra coisa, sempre que você estiver usando a sua pinça, eu fico com um lencinho umedecido do ladinho aqui, ó, porque eu sempre limpo a pinça assim no lencinho, porque fica restinho de cola e às vezes na hora que você vai colar, gruda nos cílios e te atrapalha. Então lembra sempre de tirar a colinha, o restinho de cola da tua pinça, tá? Ó, eu vou colar do mesmo jeito que a outra. Eu acho mais fácil quando é só o cantinho, gente, ó. Venho aqui por cima, depositei os cílios. Como é só o cantinho, ele já cola de uma vez, é muito mais fácil. Ó, tá colado. Agora eu só vou colocar ele no lugar que eu quero que ele fique. Vou abaixar ele um pouquinho aqui. Por isso que é importante que a haste seja maleável também. Eu já falei isso em tutoriais e a questão de usar só metadinha dos cílios é importante você tomar cuidado, porque eu tenho bastante cílios, então eu sei que quando eu passar o rímel ele vai se encaixar. Se você não tem muitos cílios, tem pouquinho, é ralinho ou é curtinho, o ideal é que você coloque cílios menores, se você for pôr metadinha, ou então coloque inteiro, porque ele tem que ficar harmonioso, senão não vai ficar legal você metade sem cílios nenhum e metade com bastante. É que o meu eu tenho, então quando eu passo, ele encaixa, fica perfeito. Então presta atenção nisso também. Já colou e agora eu vou vir com a máscara de cílios. Ó, agora eu passo, tá vendo? Bastante aqui no cantinho interno, porque eles precisam se encaixar. Gente, eu gosto, quando eu vou passar, eu coloco o dedo aqui, ó, meu delineador tem que estar bem sequinho, e apoio. Porque daí eu consigo fazer o meu cílios natural grudar bem legal com os cílios postiços. Gente, ó, já passei a máscara de cílios. Vocês conseguem perceber que em mim não dá tanta diferença, a não ser que o cílio seja muito grande, porque eu tenho bastante cílios. Por isso que eu gosto dessa técnica, desse jeitinho que eu uso de colar só o cantinho externo. Mas é muito fácil, vocês precisam praticar, tá? Eu dei algumas dicas que eu acho que vai ajudar bastante, mas pratiquem que eu tenho certeza que vocês vão conseguir colar os seus cílios e depois é só passar uma máscara embaixo e arrasar, sair por aí batendo os cílios, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica aqui no curtir, se inscreve no canal também pra receber e assistir todos os outros vídeos que eu ainda vou fazer e os que eu já fiz também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Super beijo!